Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Estamos reunidos mais uma quarta-feira, os trabalhos de exposição doutrinária. Então vamos iniciar elevando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade simpática que nos acompanha, que nos protege. E vamos pedir que tenhamos uma noite de aprendizado, de entendimento, e que possamos levar para as nossas vidas e colocar em prática aquilo que hoje aqui aprendemos. Então, como forma de nos conectarmos ao Pai, em pensamento, façamos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações e livra-nos do mal. Essa noite nós temos uma trabalhadora da casa, Marileide. Para quem não conhece, então ela é trabalhadora de Jesus Caridade. Então vamos vibrar para que a Marileide consiga nos passar o que preparou com tanto carinho. Marileide, então a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. É sempre uma alegria falar nessa casa, ou em qualquer casa, na verdade, né? Em que estejamos falando das verdades que nós vamos descobrindo e aprendendo ao longo da vida. Então, rogamos a espiritualidade benfeitora que nos auxilie para que vocês compreendam aquilo que eu não disser, aquilo que eu não souber dizer. Porque muitas vezes nós falamos coisas e dizemos depois, mas eu não disse isso. E a pessoa diz, mas eu entendi isso. Não é assim? Porque alguém nos ajuda também a compreender ou a não compreender as coisas. Então nós rogamos que a espiritualidade nos auxilie para que possamos compreender aquilo que precisamos hoje. Eu dizia para o Rogério e para vocês aqui antes de começar que quem tiver perguntas para fazer a respeito desse tema, que fique à vontade, pode enviar aqui no Facebook perguntas, o Rogério vai passar para mim, né, Rogério? E se vocês aqui tiverem perguntas também para fazer durante o trabalho aqui, podem levantar a mão e a gente vai responder aquilo que a gente souber e aquilo que não souber a gente volta outro dia para esclarecer, né? Então, mês de outubro, mês das crianças, a gente fala, né? E quando o Rogério me falou na outra semana, qual é o tema, eu disse agora, que tema, né? E aí veio assim, vamos falar das crianças. E vamos falar das crianças, não falar somente das crianças, mas quem é que aqui já se perguntou o que acontece com as crianças quando morrem? Para onde vão? Eu aqui sou um pouco antiga, né? Mais antiga do que a maioria de vocês, mas eu me lembro que quando eu era pequena se falava que a criança que morria antes de ser batizada, ela ia ficava no limbo. Quem aqui que já ouviu falar disso? Já ouviram falar? E se a mãe estava grávida e morria a criança durante a gestação, obviamente não deu tempo de batizar, essa criança ficava eternamente girando lá no limbo. Então, se ensinava as mães, assim que o filho nascesse, se o filho tivesse algum problema, a mãe podia batizar em casa. E aí, depois, então, ela levava até a igreja e fazia o batizado certinho. Então, imaginem o desespero das mães que não tinham batizado seus filhos antes e tivessem morrido. Morriam muitos bebês antigamente. Os pais tinham 20 filhos e sobreviviam, metade às vezes, menos. Por causa das condições de saúde, falta de assistência durante a gestação, no primeiro ano. E nem sempre os padres existiam nas paróquias
Às vezes vinham os missionários que passavam nas comunidades a cada 3, 4 anos e batizavam todas as crianças que tivessem nascido naquele período, crismavam e já batizavam. Eu fui crismada assim, recém-nascida, eu passou lá os missionários, já fui batizada e crismada, tudo numa leva só, era assim. E eu lembro que quando criança eu perdia às vezes a minha noite de sono, de criança, pensando naqueles anjos, aqueles bebês recém-nascidos girando no limbo, perdidos, chorando sem suas mães. Eu pensava, meu Deus, né? Essas crianças estão lá chorando. Quem que vai cuidar dessas crianças girando lá? Eu imaginava eles nos poeiros, chorando de fome, né? E agora vão ficar para sempre lá. E esse era o pensamento que se tinha, que a criança que não era batizada ficava no limbo. Imagine o que seriam dos indígenas e de todas as outras pessoas que não recebiam batismo. Então isso me inquietava e eu pensava nas mães e nos pais, como os pais poderiam ter paz imaginando seus filhos girando lá no espaço. Quando eu conheci o Espiritismo, foi uma das primeiras coisas que eu quis entender o que acontece com os bebês quando chegam no plano espiritual. Porque isso ia acalmar o meu coração. Isso era uma resposta que eu precisava já quando adulta. E aí, então, o André Luiz vai nos dizer de uma escola no plano espiritual que ele estava visitando, que há uma creche, há creches no plano espiritual, há escolas infantis, há comunidades onde as crianças são recolhidas. E há professores que cuidam dessas crianças, desses bebês, e as creches. Mas quem aqui já imaginou que o seu filho vai para o plano espiritual, ele faleceu assim que nasceu, e ele vai para o plano espiritual, e ele vai para uma creche, e ele vai para uma escola, vai ficar lá aprendendo a ler, vai brincar, vai fazer coisas de criança, e vai crescer naturalmente como se ele estivesse aqui no plano físico. Às vezes isso acontece, com alguns casos. Então, nós vamos entender hoje por que algumas crianças vão para a creche no plano espiritual quando falecem e por que outras não vão. Então, nós aprendemos no Espiritismo que as crianças, elas têm o seu ciclo reencarnatório completo mais ou menos aos 7 anos de idade. Então, há um restringimento do perispírito quando nós vamos reencarnar. O nosso perispírito, ele é maleável. O que é o perispírito? Alguém aqui não sabe o que é o perispírito? Não sabe? Então nós vamos explicar, porque senão a gente sai da palestra espírita dizendo, gente, o que é aquilo que falaram lá, que eu não lembro o que é aquele negócio do perispírito, acho que é outro bicho lá, outro tipo de espírito. Então, eu gosto sempre de fazer um exemplo assim. Imagine que esse aqui é o perispírito, que nós vamos entender agora o que é. Esse aqui é o corpo físico. O perispírito vai reencarnar, ou seja, vou nascer novamente, eu já tenho uma forma, isso aqui não tem forma, mas eu já sou uma alma, eu já sou um espírito. tá copiando ali. Tá transmitindo. Então, essa aqui é a alma, né, que não tem forma, que é como essa água, ela precisa de um corpo espiritual para poder reencarnar no corpo físico. Quando morre isso aqui, se amassou, quebrou, estragou, está inutilizado, não dá mais para aproveitar isso. Então, o perispírito continua o seu plano no mundo espiritual e vai encontrar um outro, e vai reencarnar num novo corpo. Para que ele possa caber, o meu espírito grande, né, o perispírito grande, possa caber num bebezinho que vai começar lá no ventre da mãe, com poucas horas. Como que vai caber lá um espírito desse tamanho? Imagina que eu tivesse essa jarra aqui, é o perispírito, e agora eu tenho que caber nisso aqui. Como vai fazer? Não dá certo. Então precisa haver um restringimento, que a gente chama. Um encolhimento,
Imagine que nós precisamos, então, deixar algumas bagagens no plano espiritual para poder caber nesse feto que vai nascer. Mas, durante a gestação, o perispírito não está colado ainda no feto que vai nascer, no bebê. Porque senão a mãe estaria com 2 espíritos, o dela e mais o do filho que vai nascer dentro dela. Isso não é possível. Então, esse espírito que vai nascer, ele fica perto da mãe, até o momento do nascimento. Só no momento em que sai de dentro da mãe é que há um acoplamento. É fácil para vocês entenderem isso? Assim, mostrando? É, né? É lógico que não daria para ter um outro espírito aqui dentro do corpo da mãe. Como que a mãe ia viver com isso? Porém, durante o período de gestação, a mãe vive num processo mediúnico, porque ela está com um espírito aqui muito ligado a ela. Mas esse espírito que está ali dentro da mãe, ele está ligado por fios. O corpo que está dentro da mãe está ligado por fios a esse espírito que está aqui perto. Então, a mãe sofre também influência daquele espírito que vai nascer. Ela tem vontade de comer coisas que ela nunca teve. Ela tem enjoo de coisas que ela nunca teve. Ela fica abusada do marido. Às vezes, não posso nem ver meu marido na frente. Quem que já ouviu falar disso? Né? São, às vezes, espíritos que têm algo contra aquele marido. Que tem algo, não gosto de comer tal coisa, na gravidez peguei enjoo de tal comida, ou eu detestava tal comida, e na gravidez eu comecei a comer aquilo que eu detestava. Muda o ânimo, as mães choram do nada, elas têm sono, claro que tem o processo biológico, mas também tem a influência espiritual desse espírito reencarnatório que está aqui. Mas ele é restringido ainda durante esse processo de gestação, para que ele possa caber, digamos assim, naquele corpinho que vai nascer. Assim que esse corpinho nasce, então ele é acoplado. Mas não cabe inteiro, imagina que esse corpinho está aqui e esse perispírito, ele está desse tamanho ainda, ele sobra muito. Então, à medida que essa criança vai crescendo, vai cabendo. E só vai caber aos 7 anos, mais ou menos, de idade, onde agora está acoplado. Então, agora o processo reencarnatório chegou ao fim. Então, até os 4 anos, estamos mais ou menos na metade do processo. Então, se uma criança morre antes dos 4 anos, ela ainda estava menos da metade do processo reencarnatório dela. Então, ela vai chegar no plano espiritual e ela provavelmente vai ficar menos tempo como criança no plano espiritual. Porque ela ainda não estava completo esse processo dela. Ela tem mais condições de crescer rapidamente, ou, dependendo do adiantamento do espírito que habitava aquele corpo, chega no plano espiritual e já retoma o seu tamanho adulto. Fica pouquinho tempo, às vezes nem fica, dependendo. Só nasceu o bebê, já chegou lá, precisa ficar lá um bebê lá, né? Mas se a criança já está com 5, 6 anos, 7 anos, o processo já está completo, já está muito ligado à matéria, ele já esqueceu como que é no plano espiritual, ele não lembra mais, porque tem o esquecimento do passado. Para que nós possamos estar nesse corpo, nós precisamos esquecer aquilo que tinha lá. Então, agora ele precisa permanecer no plano espiritual durante um tempo como criança, ir crescendo, para que ele vá relembrando, se desligando e retomando aquele período, aquele tamanho dele perispiritual. Então, nenhuma criança fica desassistida. Imagine se eu tenho um bebê agora, né? E ele desencarna com poucos dias de idade ou poucos meses. E eu chego no plano espiritual, eu estou sonhando muito, eu estou chorando muito, eu não consigo me desligar dessa perda. E eu chego no plano espiritual, eu vejo o Adailson.
E ele chega e diz assim, eu sou o teu bebê que morreu. Eu digo, capaz? Tu é meu bebê que morreu da onde? Que tu é meu bebê? Capaz, meu bebê tinha 10 dias. Sim, mãe, eu sou o teu bebê que morreu. Para mim, isso não dá certo. Porque eu ainda estou apegada naquela matéria. Então, talvez ele precise ser apresentado para mim como um bebê. Talvez ele precise se apresentar assim para que eu o reconheça e alguém lá, uma avó minha que já faleceu antes, uma mãe, um pai, alguém de confiança, traga ele nos braços e diga, ó, tá tudo bem, a gente está cuidando dele aqui para ti, tá tudo certo. E daí eu digo, então tá tudo bem. Daí agora ele pode crescer lá no plano espiritual, porque já vi que ele tá tudo bem. E aí, talvez, durante alguns anos, eu vou sonhar com ele cada vez já maior, até que eu depois não sonhe mais. Então, frequentemente, nós vamos encontrar crianças que vêm dar notícias, né? Tem uma... sumiu aqui, mas depois o Rogério coloca aqui a bibliografia, onde há algumas obras de Chico Xavier, onde ele relata sobre as crianças, ou se quiserem bater uma foto disso aqui para vocês depois adquirirem essa literatura. Então, Escola no Além, Crianças no Além, Resgate e Amor, Mensagem do Pequeno Morto, todas psicografias de Francisco Cândido Xavier, onde ele relata isso. Então, André Luiz fala também na sua obra sobre as crianças no plano espiritual. Então, nenhuma criança fica no limbo girando lá eternamente. Então, nós não estamos aqui para criticar essa ou aquela religião, mas nós sabemos que era assim que nós pensávamos. E à medida que nós vamos tendo condições de adquirir o entendimento, isso vai fazendo sentido, nós vamos encontrando também a paz. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Porque ela consola. Ela consola a dor daquelas mães, daqueles pais que pensavam que seus filhos agora estão perdidos. E ninguém está perdido. Então, os espíritos, o Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 197, ele pergunta aos espíritos a sorte das crianças depois da morte. Ele diz assim: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E os espíritos respondem: algumas vezes o é muito mais adiantado, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Então, Allan Kardec continua: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? E os espíritos dizem: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na Terra? Não vemos nós, muitas vezes, as crianças, a gente, nossa, eu vou passar trabalho com as crianças, porque eles sabem muito, né? Então, é necessário que ele nasça num corpo infantil, né? Porque como que eu vou ter amor por alguém? Quando a gente ganha um cachorrinho, por exemplo, um animalzinho de estimação que a gente ganha pequenininho, é diferente o amor que a gente desenvolve com ele do que quando a gente já ganha ele adulto. Assim também é com os nossos filhos, porque quando ele é pequenininho, desenvolve em nós um sentimento de proteção em relação àquele que é pequeno. Nós sentimos que ele precisa de nós. E todos nós queremos que alguém precise de nós. Rogério lia ali antes o desejo de ser amado, né? Então, é bom quando alguém sente que a nossa presença é importante. Então, nós, como pais, como cuidadores dessas crianças, precisamos ser fortes, descobrir forças em nós
que nós não teríamos. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas dizendo, se não fosse o meu filho, eu não teria aguentado aquela situação. Pelo meu filho, eu sobrevivi. Eu continuei vivo, eu tinha uma depressão, eu tinha uma doença, eu tinha algo. Pessoas que têm filhos, quando já estão numa idade mais avançada, elas permanecem jovens por mais tempo. Rogério lia também ali, no livrinho, a respeito das pessoas que são velhas num corpo jovem, e dizendo que as pessoas que conseguem se manter o espírito de criança, digamos assim, né, no corpo por mais tempo, mantém a saúde, a vitalidade. Então, quando nós temos uma criança na família, os avós, né, eu que agora tenho já os netos, a Hilda, quantos mais aqui tem netos, né, a gente rejuvenesce com esses netos, porque é uma nova energia ali, a gente precisa, então, fazer coisas que antes a gente já estava numa zona de conforto. Então, porque eles são pequenos, e eles nos fazem sentir que nós somos necessários. Então, é necessário que eles sejam assim pequenos. Mas não quer dizer que eles sejam menos evoluídos do que nós. Muitas vezes são espíritos muito mais adiantados. E por que uma criança morre logo depois que nasce? Então, são muitos os fatores que podem levar a isso. Se, por exemplo, eu cheguei na minha idade e eu deveria viver mais 4 anos e eu me suicido, eu não aguento mais viver isso. Talvez eu vá fazer uma reencarnação depois para completar esses 4 anos que faltaram. Pode ser isso. Pode ser que os meus pais precisavam passar por uma prova. Então, eu tenho uma combinação aqui com meus pais e eu digo, olha, então eu vou participar dessa prova com vocês. Vocês precisam passar por isso, por algum motivo. E eu vou ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. E depois eu volto para o plano espiritual. Muitas vezes, durante a gestação, se perde um filho. Por que essa criança morreu antes? Muitas vezes as mães engravidam e nem sabem que engravidaram. Elas engravidaram, a menstruação atrasou, digamos assim. A gente diz, nossa, a minha menstruação atrasou. E não é que atrasou, foi uma gestação e a mãe nem percebe. Mas qual a utilidade disso? Nada se perde no plano espiritual. Tudo tem uma causa. Então, nós precisamos, às vezes, daquilo que chamamos de choque anímico. Quando o espírito está com tamanha perturbação, imagine que você está com os pensamentos, aquilo que a gente diz, um disco furado. Quem nunca conversa com alguém que está um disco furado, só fala naquele assunto, você já diz, eu não aguento mais isso. A pessoa está obcecada com determinada situação. Então, no plano espiritual, isso também acontece. Uma pessoa que morre e que ela fica obcecada com algo, ela não consegue tirar aquilo da cabeça, ela começa a perder a forma física dela. Porque ela vai consumindo as próprias energias espirituais dela no plano espiritual. Porque ela não consegue se abrir e absorver novas energias. Não consegue ouvir nada do que alguém possa falar para ela. Então, ela vai perdendo a forma física. Então, às vezes, é necessário que se conecte esse perispírito, que agora vocês já entenderam o que é, a um corpo físico, para que haja aquilo que nós chamamos de choque anímico. E então, o espírito meio que dá uma acordada. Opa, o que é isso? O que está acontecendo? E às vezes era só aquilo que precisava. Só para ele dar aquela acordada. Imagina que eu estou aqui com os pensamentos fixos em algo, numa situação, um desejo de vingança, talvez, um desejo de injustiça, onde eu morri, num choque traumático depois de uma morte violenta, talvez. E eu não consigo parar de pensar nisso. Então a Hilda chega e ela quer falar comigo. Olha só, não é assim. E eu não consigo ouvir nada porque eu estou. Então esse choque anímico me faz eu dar uma acordada e dizer, opa,
que está acontecendo? O que é mesmo? Onde é que eu estou? E aí ela pode dizer, olha, Marileide, olha, vem cá, vamos lá, tem um lugar. E aí eu digo, então tá. E era só o tempinho que era necessário. Então esse bebê não chegou a se formar, ele só precisava servir esse corpo de veículo para que esse espírito acordasse. Então, as mães e os pais que podem fazer isso e trazer uma gestação às vezes curta assim, se desfazem disso depois com muita dor. Não conseguem às vezes depois viver. Quando nós compreendemos que há uma mão divina em tudo e que ninguém está perdido, que aquele filho não morreu, ele continua e que nós fizemos um grande serviço através disso. Então, nós aprendemos a agradecer. Muito obrigada, porque eu pude servir a alguém. Porque através de mim e do meu esposo, do meu parceiro, alguém pôde acordar para uma nova vida no plano espiritual e seguir em frente. E talvez depois ele volte. Talvez ele vá para um lugar onde ele possa receber assistência e ser esclarecido, e depois ele possa vir e continuar uma gestação por mais tempo. Talvez até chegar ao final de uma gestação. Às vezes vou ter, talvez 2, 3, 4, 5 abortos espontâneos, até que ele possa ficar. Pode ser todo o mesmo, como também podem ter sido várias pessoas que precisaram da minha ajuda. Então, são muitas coisas que implicam nisso, né? Mas nós, quando sabemos que esse bebê que morreu aqui no aborto, ele não chegou lá no plano espiritual sem forma, sem nada, como ele estava aqui, mas ele é uma pessoa adulta, que talvez seja muito mais evoluído do que seus pais, e que ele não está desassistido lá. Então, nós podemos dizer sim, muito obrigada pelo tempo que você ficou comigo, embora seja muito doloroso perder você. Porque a dor de se perder uma criança, um filho na infância, eu não sei como é, mas eu imagino que deve ser terrível. Porque também tem a nossa sensação de responsabilidade, de injustiça. Porque nós dizemos, tanta gente velha e tá aí vivendo e agora morreu justamente uma criança. Quem já ouviu falar isso? Tanto bandido, e porque logo uma criança que é inocente foi morrer. Tanta gente velha já, pessoas idosas, doentes, e estão ali vivendo, e a criança que nasceu agora não teve chance de fazer nada, morreu. Então, essa criança é criança só no corpo físico, mas ela é um espírito adulto que pode estar ali encolhido naquele momento para poder cumprir determinada função da sua vida. Tem alguma pergunta aí, Rogério? Não? Alguém aqui tem algum? Alguém? Então, já está tudo explicado, então. Alguém aqui tem alguma pergunta? Nisso? Não? Então, assim nós podemos compreender, né, como funciona no plano espiritual, e às vezes pessoas vão dizer assim, veio uma criança no trabalho mediúnico, né? Veio uma criança no trabalho mediúnico pedindo ajuda. Como que uma criança fica perdida no umbral, no plano espiritual, se ela não tem consciência ainda de que ela é ainda uma criança e dos erros que ela possa ter cometido? Como que a espiritualidade permite isso? Então, muitas vezes, a espiritualidade que traz esses espíritos para um trabalho mediúnico permite que venha como uma criança, um espírito adulto que quer se mostrar daquela forma. Nós vamos ver muito se falar em rituais, né, de outras religiões, crianças que pedem balas, que pedem coisas que são espíritos de crianças. São espíritos adultos que querem se mostrar assim, porque gostam daquela fisionomia.
Temos uma história de um santo que passeava na praia, pensando sobre a Santíssima Trindade, e aí então ele vê um menino que vem com uma concha, né? Quem já ouviu essa história? E essa criança diz assim, olha, é mais fácil tu pegar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho, porque o santo viu o menino fazendo um buraquinho, e ele corria no mar, pegava água, colocava no buraquinho, pegava água, colocava no buraquinho, na praia. E o santo disse, olha menino, tu nunca vai conseguir colocar toda essa água lá, porque quando tu chega aqui, essa água já sumiu. E aí ele diz, tu também não vai conseguir nunca entender o mistério da Santíssima Trindade. E aí então se diz que esse menino era Jesus. Jesus quis aparecer como uma criança para o santo, porque assim ele conseguiria passar a mensagem. Então, às vezes, as crianças, espíritos de crianças podem aparecer também para nós, para trazer uma mensagem. Chico Xavier tem inúmeras histórias de crianças que vêm escrever cartas e dizem: a minha avó, fulana de tal, está segurando na minha mão porque eu ainda não sei escrever, né? Ai, mas esse espírito ainda não sabe escrever. Ele ainda está na forma pequena. Imagina aquele exemplo que eu dava antes. Eu estou aqui, eu vou receber uma carta psicografada do meu filho que faleceu com 4 anos, e agora ele vem e escreve uma carta com palavras difíceis. E eu digo, não, nunca quis, isso aí não é meu filho nem sabia ler nem escrever, que dirá falar essas coisas, né? Então ele precisa se apresentar assim, como ele era. Ele não sabe ler e escrever, tá? O avô, a avó, a mãe, sei lá, alguém para ajudá-lo. Daí eu vou dizer, era mesmo meu filho. E ele tem que falar numa linguagem mais parecida com aquilo que ele falava, né? Então, no plano espiritual, se fica na aparência infantil durante o tempo que seja necessário. Muitas vezes, nem se a criança chega no plano espiritual e ela vai precisar retornar logo em seguida. Então, não vale a pena fazer esse espírito crescer e depois encolher de volta, porque já vai nascer. Então, ele fica lá num berçário, fica lá numa creche, em algum local, sendo cuidado, porque logo em seguida ele vai reencarnar, talvez na mesma família. E ele vai nascer outra vez. Então, ele permanece ali. Pode perguntar. Existem crianças no umbral? Não existem crianças no umbral. Podem existir espíritos que têm uma fisionomia infantil para conseguir alguma coisa lá. Mas uma criança que esteja esquecida ainda, esteja nesse processo de esquecimento e que ainda não lembre, ela não tem como ela ir para o umbral. Seria injusto, né? Então, crianças são obsidiadas? Talvez alguém me pergunte, é possível uma criança pequena sofrer obsessão de um espírito que conheceu ela na outra vida? Sim. Então, nós vamos ver crianças que têm pesadelos, que vão dormir à noite, gritam muito, crianças que têm atitudes que não se compreende por quê, e a gente faz um passe na casa espírita, né, e percebe as melhoras. Sim, podem sim ser obsidiadas. Ah, mas é injusto, porque ela é uma criança. Não, ela é um espírito. E ela, ao reencarnar, ela pode estar camuflada, digamos assim. Agora ela não está sendo reconhecida, mas em algum momento, algum espírito, pela frequência vibratória, a encontra. E então espera que essa pessoa, que essa criança vá dormir, e quando a criança dorme, a criança vê aquela pessoa. Quem ele tem medo, porque ele ainda não está totalmente reencarnado, então ele ainda tem memória do plano espiritual. E aí a criança grita de noite, desesperada, os pais dizem, ela grita e olha não sei para onde, porque eu falo com ela, ela nem me olha. Então ela pode sim sofrer influências espirituais. Então, às vezes vão dizer também, a criança tem mediunidade, a criança pequena vê espíritos. Até os 4 anos, então lembramos que a criança ainda não está totalmente reencarnada. Então, até os 7 anos. Então, até os 3, 4 anos, é muito fácil para ela ver espíritos.
Porque ela ainda não está, imagine que esse aqui é o corpo físico, aqui é o perispírito, ainda tem uma parte que está para fora. Essa parte que está para fora tem acesso ao plano espiritual. Então, não se diz que é uma mediunidade. Só vamos dizer que é uma mediunidade depois que essa criança já fez 7 anos. E ela ainda continua vendo. Então, é uma mediunidade. Antes disso, não. É uma capacidade dela de ainda ter essa percepção espiritual, que pode influenciá-la no seu humor. Às vezes a criança grita, ela chora, ela fica estressada, porque ela sofre ainda influências do meio, não só espiritual, mas energético. Então, se em casa os pais, eles discutem, eles têm uma frequência vibratória difícil, essa criança vai sentir. Então, é frequente nós, na casa espírita, atendermos os pais e depois eles dizerem, depois que eu comecei a fazer o tratamento do passe, vir na casa espírita, o meu filho agora dorme bem. Agora ele tem um comportamento bom e eu nem trouxe a criança aqui. Porque os pais modificaram a sua frequência vibratória. Nem tudo é espírito. Nem tudo é obsessão. É muito mais fácil para nós se nós dissermos que é uma obsessão. Frequentemente atendo pessoas que estão com problema de saúde física e daí eles querem que eu diga que tem uma obsessão. Mas não tinha nada de ruim. Olha, tu tá com problema de fígado, de rim e tal. Ah, mas fora isso não tem nada de ruim. Tá mais ruim do que isso. A pessoa quer que diga que tem um espírito ruim. Semana passada aconteceu isso. Porque se eu disser que, então eu falei para um moço, olha só, você precisa diminuir o seu peso, você precisa fazer caminhada, tomar bastante água, precisa cuidar da sua alimentação. Você está muito sedentário e isso está causando uma série de problemas no seu corpo físico. Ele estava com o pé muito inchado e isso é problemas do seu sangue, né? Precisa, o seu rim, não, meu rim tá assim, ok, então precisa cuidar disso. Tá, e fora isso, tu não viu nada de ruim? Eu disse, sim, isso é ruim. Mas se eu disser que tem uma obsessão, que o pé está inchado porque ele tem uma obsessão, então ele não precisa fazer nada, ele não precisa caminhar, não precisa fazer dieta, não precisa emagrecer, não precisa nada. É só eu fazer alguma coisa, ele vir no centro espírita, não sei o quê, e tirar a obsessão, e pronto. Então muitas vezes, nós queremos ter um obsessor. Que a gente bote a culpa nele, e diga assim, é ele que fica, ele que me tira fora do caminho, ele que me faz tal coisa. Eu tava lá, me deu uma raiva, eu falei um monte de coisa lá pro Rogério, mas é por causa do obsessor que eu tenho, né? Então, às vezes nós vamos dizer, lá em casa, meu filho, ele tá obsidiado, eu tenho que levar para benzer, e às vezes é o comportamento dos pais, são as coisas que se fala em casa, é a frequência vibratória. Então, que nós possamos lidar com essas crianças como crianças em casa, mas saber que elas são espíritos adultos, que vieram para nós ali, para que nós as eduquemos, e elas permanecerão conosco durante o tempo necessário para elas e para nós. E no tempo certo, elas irão seguir o caminho delas. Que nós possamos fazer o melhor durante esse período em que estivermos juntos, possamos dar o melhor que nós pudermos, mas saber que esses filhos não são nossos. O corpo físico nós providenciamos para eles, mas eles são espíritos livres que nos escolheram. Então ninguém nasceu por acaso. Não existe uma gravidez indesejada. Não existe. Eu não queria engravidar e daí eu tomei todos os cuidados e eu engravidei e foi sem querer. Isso não existe. Isso é uma conversa para o boi dormir. Conscientemente eu não queria. Mas lá na minha alma eu já tinha feito um contrato com alguém. Porque imagine que então o Rogério está lá na casa dele, não está esperando visita e Deus, que é todo onipotente, resolve
te chamar e mandar ir lá para casa dele, ficar lá agora, sei lá quantos anos, como filha dele, ele vai ter que sustentar, cuidar, trocar fralda, fazer tudo, ele nem estava esperando. Que Deus é esse, né? Então, primeiro, ele faz um contrato, ó, é assim, depois ele esquece e diz, eu não me lembro disso, né? Ele não estava preparado, eu não queria isso. Então, tudo está certo. Os filhos que vêm para nós é porque tem que vir para nós. Quando eles vão, é porque está na hora. Mas lá, eles também continuam sendo assistidos e cuidados e amados. Mais alguma pergunta? Pode existir a possibilidade de a criança reformular um relacionamento que não dava certo antes? Uma criança vir aqui para salvar um casamento que estava falido. Não, eu tinha um problema com uma pessoa e grave. Tá. E nessa vida nós viemos com pai e filho. Sim. Isso foi combinado, ou isso é imposto? Combinado. Entre eu e ela. Uhum. Para quem não ouviu, ele está perguntando assim, como é que é o seu nome? Eduardo. O Eduardo está perguntando assim, se é possível que duas pessoas que tenham dificuldade no relacionamento, dois inimigos, duas pessoas que tiveram atritos, nascerem agora e serem pai e filho, por exemplo, ou mãe e filho, nessa vida. É o que mais acontece, por isso a gente tem tantas dificuldades nas famílias, porque nós reencarnamos, porque se não for assim, eu gosto de usar exemplos aqui das pessoas, né? Imagina que eu e o Rogério nós estamos brigados, nós não queremos nem se ver. E eu vou reencarnar numa família, ele vai reencarnar noutra, qual a chance nós temos de nos reconciliarmos? Se eu não fui com a cara dele, eu simplesmente não quero encontrar ele e pronto. Agora, se ele nascer na mesma família que eu vou ser obrigada, de um jeito ou do outro, nem que seja no Natal, ou sei lá quando, eu vou ter que reencontrar ele. E cedo ou tarde nós vamos ter que fazer as pazes. Então, sim, as pessoas se reencarnam em grupos onde elas precisam. Mas, isso é obrigatório? A tua pergunta era, né? Se é imposto ou se é escolhido? Pode ser uma reencarnação compulsória, que a gente diz, que é quando eu não quero. Eu não quero fazer as pazes contigo. Não adianta me pedir desculpa, eu não quero saber, tal, né? E a espiritualidade vê que, gente, não tem jeito, ela é teimosa, ela não quer saber. Ou vai por bem ou vai por mal, vai reencarnar lá e pronto. E aí, talvez, vamos dizer que seja, né? Eu vou reencarnar lá e eu não quero ficar. Então, pode haver um aborto espontâneo, porque eu me recuso a nascer ali. Então, o bebê começa a ser gerado e eu estou tão contrariada de estar ali no ventre daquela mulher que é minha inimiga, ela tem enjoos terríveis, ela passa muito mal, porque nós temos frequências muito diferentes, porque nós somos, talvez, inimigas muito ferrenhas, né? Não estou dizendo que todas as mulheres que têm enjoo seja por isso, mas pode acontecer. E aí eu não quero, gente, é compulsório, mas eu não quero ficar. Eu posso ser abortada, ou eu posso ficar tão esquecida, tão assim, e eu nasço e eu não quero nem ver essa mãe e esse pai por nada, porque eu ainda não esqueci daquilo que nós temos. Então, pode ser que haja uma reencarnação compulsória, não vai por bem e vai por mal. Aquela criança que não quer ir para a escola hoje, ela não quer ir para a escola, ela diz que não vai porque a prova é difícil, ela não estudou, ou ela tem inimigos lá e o pai e a mãe tentam convencer de todas as formas. E ele não quer ir. Aí chega uma hora que o pai diz assim, tô querendo ou não querendo, tu vai para a escola e pronto. Então, às vezes acontece isso. Se diz, tu querendo, tu não tem condições de escolher, nós estamos vendo que tu não tem discernimento. Então, é para o teu bem, então tu vai. E em outras situações, então, primeiro se tenta conversar, então são feitas reuniões no plano espiritual. Então, a mãe vai dormir, tem livros de André Luiz maravilhosos, onde ele conta a história, inclusive, de um triângulo. Nossa, já estou quase 1 hora de palestra, vou encerrar aqui. Onde ele narra uma situação de um casal, né? Tem uma guerra no Uruguai, e esses dois amigos vão para a guerra, brasileiros, e acabam se apaixonando por uma moça lá. Os dois amigos, um se casa, e o outro forma um triângulo amoroso, e acabam matando um para ficarem juntos, né?
Depois, numa outra reencarnação, esse casal, numa outra vida, se conhece, se casa, e eles vão precisar trazer esse moço que ele se suicidou, não é que eles mataram, ele se suicida, ele toma veneno e se suicida. E aí, então, agora ele vai nascer como filho deles. E essa criança nasce e fica pouco tempo. Ela tem sérios problemas de garganta, dá aquela croup que chamavam naquele tempo. E aí ele morre, vai para o plano espiritual, chora muito lá, desesperado, ele não lembra. Então tem todo um processo para resgatar esse espírito que um dia se suicidou por causa desses pais, que agora precisam resgatá-lo. Então, há uma reunião, e nesse livro conta essa reunião no plano espiritual, onde eles vão lá, e aí quando acorda, o homem diz assim, eu tive um pesadelo terrível essa noite, eu sonhei que tinha um homem que me perseguia, ele corria atrás de mim e queria me matar, e eu não sei o que é, e eu não quero mais nem dormir por causa disso. Porque no plano espiritual, quando ele se encontrava com esse amigo que ele tinha causado mal antes, a consciência dele pesava, e ele tinha muito medo desse amigo. Até que então acontece a reencarnação desse espírito, e ele deixa de sonhar. Nunca mais tive pesadelo depois que meu filho nasceu. Tem o Nazareno Feitosa, acho que ele diz assim, antigamente as pessoas tinham menos depressão do que hoje, porque eles tinham muitos filhos, reencarnavam os obsessor tudo. Então, os obsessores estão todos reencarnados, é menos gente no plano espiritual para estar causando pensamentos, né? Nazareno Feitosa diz isso. Então, né? Estão tudo aqui, estão tudo sobre as minhas vistas, eu estou vendo todo mundo e eu tenho a oportunidade de me reconciliar com eles, de fazer as pazes. Né? E daí hoje a gente não quer mais ter filho, tem um filho só, e fica uns 10 lá dizendo, tá, mas e quando é que nós vamos acertar as contas lá? Né? Daquilo que tu me fez. Agora tu vai ter que nascer, sei lá, 10 vezes para poder, cada vez, se reajustar com. Então, são as crianças que estão obsidiando? Não, são espíritos adultos. As crianças, enquanto elas permanecem crianças no plano espiritual, elas permanecem ainda esquecidas de quem realmente elas são. Ok? Então, muito obrigada a todos vocês por essa noite e que nós possamos acalmar nosso coração sempre, né? Quando pensarmos assim, nossa, mas matou uma criança, mas fez tal coisa lá com a criança, que pecado. Saber que todos nós estamos sob as vistas de Deus, adultos ou crianças. É sim um compromisso nosso zelarmos pelas crianças, porque estão agora numa configuração de indefesa. Então, ali nós podemos exercitar o amor, nós podemos aprender a amar verdadeiramente. O Adailson, que é um pai fresco, né? Mas assim, depois que a gente tem um filho, a gente não aprende um amor de uma outra forma, né? Então, eles estão também a nosso serviço para que a gente aprenda verdadeiramente a amar. E é nossa obrigação fazermos tudo. Por isso, Jesus já diz para nós, né, que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. Que nós possamos cultivar a nossa criança também dentro de nós. E olhar também para os nossos semelhantes. Se eu olhar para o Rogério, para o Adailson, para cada um de vocês como uma criança, eu vou ser menos exigente, menos dura, menos crítica, menos julgadora, porque todos nós ainda permanecemos crianças dentro de nós. Nós temos um corpo físico por fora, mas nós fazemos coisas bem infantis, a maioria do tempo. 90% do nosso tempo nós agimos como crianças, ou mais. Alguns mais, outros menos. Mas adulto mesmo, na Terra não tem. Adulto, os que são adultos já estão reencarnados em outros planetas. Muito obrigada a todos vocês. Gratidão, Marileide. Obrigada também. Muito interessante a exposição, tenho certeza que prendeu a atenção de todos, muito esclarecedor. Todos de casa também, com certeza. Então, gratidão. Obrigada. Importante o tempo. Obrigada.
Obrigado, Eduardo. É bom, né? Quando alguém faz pergunta. E como forma de agradecimento a Deus, a Jesus e à espiritualidade, em pensamento façamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações e livra-nos do mal. Que assim seja. Gratidão a todos pela presença, gratidão a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela internet. Marileide, mais uma vez, muito obrigado pela exposição da noite. Uma boa noite, uma boa semana. Vamos com Deus.